Eu reprovei a minha final de setembro na primeira vez que eu fui tentar fazer a prova. E se você está pensando em preparar essa matéria, eu quero compartilhar com vocês tudo que eu fiz de errado na primeira tentativa e aquilo que eu fiz de melhor para conseguir a minha aprovação quando eu tentei fazer a prova pela segunda vez. O meu nome é Mike, eu sou estudante de medicina na Argentina e se você está pensando em preparar a final de setembro nos próximos meses, fica aqui que eu tenho muita coisa para compartilhar com você. Bom, pessoal, meu objetivo hoje aqui com vocês é compartilhar um pouco da minha experiência, o meu testemunho de como que foi a minha final de setembro na UNLP. Eu acredito que quanto mais testemunhos a gente compartilha na internet, fica muito mais fácil para todo mundo entender como que funciona a prova, qual que é a dinâmica de um exame final, e eu acredito que todo mundo se beneficia com o compartilhamento de testemunhos. Bom, antes da gente começar, eu acho que é importante eu definir o que a gente vai falar nesse vídeo, né? Eu acredito que tem muita gente com experiências distintas que querem saber sobre esse testemunho e, portanto, eu decidi separar esse vídeo em duas partes, né? A primeira parte eu vou estar falando um pouco mais sobre como que é o processo de inscrição, como que você perde ou não uma data se você se inscreve para fazer a final e não aparece, como que funciona esse momento do sorteio das bolichas, o que é um bolicheiro, para esse pessoal que está chegando agora, eu gostaria de fazer essa breve introdução. E para quem quiser pular diretamente para o testemunho, vai estar aparecendo aqui na tela, né, o tempo exato para onde você pode pular o vídeo, para onde eu começo a falar sobre o testemunho. Então vamos lá, o primeiro ponto de tudo é como que você faz a inscrição, como que é a prova, eu perco ou não a data depois de me inscrever no CIU Guarani, como que funciona isso? Todo exame final que vocês forem render na UNLP é necessário fazer uma inscrição prévia pelo CIU Guarani. O CIU Guarani libera a inscrição de um exame final a partir de um determinado dia e essa inscrição fecha poucos dias antes da prova final propriamente dita. Então você precisa estar atento a esse lapso de tempo onde você pode se inscrever no exame final ou não. Feita a inscrição no CIU Guarani, você agora está apto para fazer o seu exame final. Você vai receber ali, né, um cardzinho na tela do seu computador, onde você pode baixar o seu comprovante. Acho importante de destacar que em outras cátedras, em outras matérias, você, além de fazer a inscrição pelo CIU Guarani, você tem que confirmar a sua inscrição. Então, dependendo do ano que vocês estão vendo esse vídeo, as regras podem ter mudado, ou se for o caso de uma outra matéria, fiquem atentos a essa inscrição extra que vocês precisam fazer no momento de realizar qualquer exame final. Quando eu rendi o exame final de setembro, não era necessário fazer nenhum tipo de inscrição extra, então eu só me inscrevi no CIU Guarani e eu já estava participando, né, vamos dizer assim, do exame final. Porém, se eu decidisse desistir da data, né, em 2023, eu não ia perder a prova, eu não ia perder a data, porque você só perde a data no momento em que você dá o seu presente no dia da realização da prova. Então, se a prova é marcada para o dia 15 de fevereiro de 2026, você só vai perder a data se você desistir dela no dia 15, lá na faculdade, depois que você respondeu sim ao presente durante lá a chamada, né, que o secretário faz. Então, é só nesse sentido que você poderia perder uma das suas 3 chances, né, de render o seu exame final. Antes disso, você pode desistir da prova, você não sofre nenhuma consequência, você não sofre nenhum tipo de penalização, você só desistiu e tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, se você chegou lá no dia para render a prova, você vai ver uma quantidade enorme de gente, vai ter muita gente para render a data, muita gente para render a prova, principalmente se você vai render nas mesas de março ou de fim de ano, tá? Isso é muito normal. E aqui vai um conselho muito importante. Se você for comprar o seu voo, se você for render a prova no final do ano, tenha muito cuidado, porque por essa quantidade massiva de alunos que vão render a prova na UNLP no final do ano, é muito provável que eles desdobrem a mesa, né? A mesa que era lá pro dia, não sei, pro dia 3 de dezembro, fique na verdade pro dia 3, pro dia 4 e pro dia 5, pela quantidade de alunos, né? Eles separam os alunos em vários grupos e cada grupo fica para um dia, né? Um grupo pro dia 3, um grupo pro dia 4 e outro grupo pro dia 5, por exemplo. Então, se você compra o voo no dia 4, pensando que vai ser no dia 3 mesmo que você vai render, isso não necessariamente pode acontecer, então vocês têm que tomar muito cuidado. Então, se no caso você compra um voo para o dia 4, pensando que a prova vai ser realizada somente no dia 3, isso não necessariamente é verdade, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Pode ser que a mesa seja desdobrada. Então, se você puder comprar a data do seu voo para uns 3, 4 dias depois da data marcada da final, melhor ainda, tá bem?
Chegando lá, vocês vão ver nessa quantidade gigante de alunos e o secretário ele vai estar fazendo a chamada, onde vocês dão o seu presente e aí a sua fecha ela já está valendo, né? A sua data ela já está valendo a partir do momento que você responde sim para essa chamada ali do secretário. Bom, o que vai acontecer é que ele vai chamar ali, né, pelo sobrenome de cada um, vocês vão formar uma pequena fila perto da porta da secretaria até que você seja chamado. No momento em que você é chamado, ele vai sortear para vocês 2 bolichas do bolicheiro de Estiembro, que vai do número 1 ao número 20. Do número 1 ao número 20, cada um desses números, cada uma dessas bolichas, tem ali temas nos quais você deve desarrochar, temas que você deve conversar com o professor, que vão desde a letra A até a letra G. Alguns desses temas não são perguntados nunca, outros são perguntados sempre, e alguns desses temas são perguntados de vez em quando. E é importante vocês terem a sabedoria de não julgarem o tema pela capa, não tentarem adivinhar quais são os temas que podem chegar a ser perguntados ou não pelo seu julgamento próprio. Busquem saber se esse tema é perguntado ou não e tomem cuidado das fontes que vocês adquirem essa informação. Tem muita gente, né, que vai render a prova achando que certas coisas não são perguntadas, mas na verdade elas são perguntadas sim. Depois que eles sorteiam essa bolicha, você é convidado a entrar numa salinha, né? Nessa salinha vai estar ali todos os professores tomando provas de outros alunos, é bastante caótico, e você tem ali uns 5 a 7 minutos para você poder pensar. Durante esses 5 e 7 minutos, você pode estar escrevendo no seu bolicheiro, tá? Até porque tudo que você está escrevendo no bolicheiro saiu da sua cabeça, você não está colando de ninguém, não tem nenhum problema. E você aguarda ali até o professor o professor te chamar. Quando o professor te chama, o secretário ele te conduz até a mesa do professor e aí começa o seu exame de fato. Bom, foi todo esse processo que eu tive que passar quando eu rendi o meu exame de Estiembro e a primeira tentativa eu não consegui aprovar porque eu cometi alguns erros que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. O primeiro deles é confiar em cursos de apoio que não me ajudaram no final das contas, né? Existem muitos cursos de apoio, existem muitas pessoas que estão dispostas a compartilhar seu trabalho, seu aponte, eu tenho certeza que todas elas fazem, né, com um bom coração, de bom grado, na melhor das tentativas, né, na melhor ali das intenções de ajudar os alunos. Eu não tive muita sorte, acabei entrando num curso de apoio que não me ajudou muito e eu fui render a prova sem saber muito o que ela seria cobrado de mim. Então, a minha primeira tentativa foi no dia 4 de dezembro e sortearam as bolichas de número 6 e a bolicha de número 12, né? Existem são vários temas ali nessas bolichas e, de maneira geral, como regra, os professores deixam você escolher a bolicha que você quer começar e o tema por qual você quer começar. Alguns professores só deixam você escolher a bolicha e o tema fica por conta dos professores. No meu caso, eu escolhi a bolicha de número 6, né, para que o professor pudesse começar a me tomar, e foi o professor Hector Del Zotto, que é o nosso chefe de cátedra, né, de Estiembro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que foi bastante amável comigo, né, eu não esperava isso, mas ele foi bastante gentil comigo durante todo o exame final, porém ele não me aprovou. Então, vamos ver um pouco sobre o que ele me perguntou. Por sorte, apesar de estar fazendo muito tempo que eu rendi essa prova, eu tenho os áudios que eu gravei comentando para os meus colegas e eu reuni todo esse conteúdo para compartilhar aqui com vocês. Da bolicha 6, ele começou perguntando para mim sobre o desarrocho do aparato respiratório, o qual eu acreditava ser um tema muito tranquilo, muito fácil, e eu fui falando ali para ele como que acontecia, né, o desarrocho do aparato respiratório. Porém, o professor gostaria de ouvir de mim, né, exatamente o nome das etapas e a organização das etapas desse desarrocho, né? Ele queria a primeira etapa, quando que ela acontece, o que eu vou ver, né? O que vai acontecer ali naquele pulmão em desarrocho, as próximas etapas, e eu não sabia muito bem o nome das etapas, mas eu sabia exatamente o que acontecia em cada uma delas. Mas a resposta não estava satisfatória, ele não aceitou a minha resposta daquela forma, porque ele acreditava que era muito... ele não acreditava que era o suficiente, né? Então, não adiantou eu saber exatamente o que acontecia em cada uma das etapas se eu não poderia dar o nome da etapa para ele. Depois, no final, ele perguntou para mim qual que era até que idade, né, ocorre a maduração dos pulmões, e eu também não soube responder direito para ele. Eu não tinha muita certeza quando acontecia, eu não lembro se na época eu cheguei a estudar até onde essa maduração vai. Hoje em dia eu sei que é uma informação assim, gente, que você encontra em qualquer outdoor, mas eu chutei para ele 5 a 4 anos e na verdade vai aproximadamente a 9, 10 anos de idade, né, os pulmões ainda estão
em processo de maduração. Então eu já comecei bastante mal ali nessa primeira etapa do exame, só que eu consegui falar para o professor de uma maneira até que satisfatória, ou seja, eu consegui construir uma narrativa muito boa que fez com que o professor quisesse escutar mais do que eu tinha para dizer. Então o exame ele não terminou ali, tá? Apesar de eu não ter ido muito bem, de eu não ter conseguido responder as perguntas exatas que ele fez, o exame não terminou naquele momento, ele continuou fazendo algumas perguntas para mim. Depois ele seguiu para túbulo seminífero, no qual eu achava que sabia bastante coisa, né? Eu descrevi o epitélio para ele, as populações celulares, consegui distinguir para ele as células que estão dentro do túbulo seminífero e as que estão fora, e as suas funções de maneira geral. Ele fez uma pergunta para mim sobre quais são mais funções, né, da célula dissertória. Até aquele momento eu acho que eu tinha comentado só o sostém estrutural e sostém mecânico e a formação da barreira hematotesticular, mas não era o suficiente, ele queria mais funções. E eu não sabia essas funções, eu não consegui dizer para ele, até que ele foi me aclarar, né, sobre a função da produção da hormona antimuleriana, a produção de um péptido que aumenta ali, né, a concentração de testosterona dentro do túbulo seminífero, dentre outras funções que ele comentou naquele momento pra mim, né? Foi assim, foi como explodir a minha mente, eu não tinha nem noção que naquele momento, né, sobre essas outras funções, foi quando eu percebi que havia muito mais coisa para eu aprender naquele momento e eu achava que já sabia, assim, tudo, que eu já estava preparado. Bom, depois ele perguntou para mim depois que eu falei sobre a barreira hematotesticular, os seus componentes, né, a sua função, eu comentei para ele que as células do sistema imune, né, poderiam reconhecer os espermatozoides como células estranhas por elas serem haploides. E ele perguntou para mim, foi uma pergunta que naquele momento foi para mim a mais difícil, né, que ele fez naquele momento, que por que não existe uma barreira semelhante no caso, né, das mulheres e no caso dos ovários, né, por que não existe uma barreira hemato-ovárica? E eu não fazia ideia de como responder essa pergunta para ele, eu não fazia realmente noção de como responder. E ele foi me explicar que tem muito a ver, né, com o desarrollo embrionário, onde os folículos ováricos, né, eles já se formam desde o período ali, né, embrionário, enquanto os espermatozoides haploides só vão aparecer depois dos 12 anos de idade. Foi realmente, assim, de explodir a cabeça, foi incrível, naquele momento eu me senti muito... Assim, parecia que eu tava diante, assim, do meu mestre e ele tava ali me passando conhecimento. Foi uma sensação bem diferente às outras sensações que eu já senti rendendo o exame final. Eu não fiquei triste, eu não fiquei nervoso, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que ainda faltava para eu conseguir render essa final. Mas, de qualquer maneira, novamente, eu conseguia falar de uma maneira que eu acho que ele sentiu que eu tinha estudado e que talvez ele conseguisse me salvar. Então, a gente passou, né, de testículo para sistema urinário. Do sistema urinário, ele queria saber especificamente, diretamente ali da nefrona. Ele perguntou para mim quais são os componentes, né, da barreira de filtração. Eu comentei cada um desses componentes para ele, até que ele me fez uma pergunta, né, que eu gosto de chamar que são as perguntas tramposas, né? São as perguntas ali que estão ali para tentar levar você ao erro. Ele perguntou para mim como se classifica o epitélio da orra visceral da cápsula de Bowman. E eu sabia que a orra visceral da cápsula de Bowman estava formada ali pelos podocitos, mas eu não conseguia na minha cabeça tentar encaixar os podocitos naquelas classificações de tecido epitelial que a gente estuda lá, né, nos primeiros módulos. Então eu falei para ele, eu acho que é um simples cúbico. E aí foi quando eu caí na armadilha, né, do professor, porque não podemos classificar os podocitos nem como simples cúbico, nem simples plano, somente como um epitélio simples formado pelos podocitos. Era só isso que eu tinha que responder. É o tipo de pergunta que realmente te induz ao erro, né? Mas ele me explicou naquele momento da prova por que eu estava equivocado, e foi quando ele falou para mim que ele não poderia me aprovar naquele momento e que ele me convida para render, né, a final novamente uma semana depois, né? Mas eu já tinha comprado o voo de volta para o Brasil, eu não poderia. Bom, eu saí da prova, ao contrário do que eu pensei, né, se eu saísse da prova reprovado, eu saí de lá muito feliz, na verdade, foi uma experiência muito engrandecedora, eu fiquei animado, eu fiquei eufórico, vamos dizer assim, porque apesar de não ter aprovado, eu vi que não era uma experiência ruim, que os professores eles não te maltratam, né, e eu tinha rendido como professor cuja reputação não é das melhores. Então, sair de lá, ter sido tratado com respeito, ter visto o esforço do professor em tentar me ajudar
E esse esforço dele foi tentando me fazer várias perguntas, né? Pena que eu não consegui responder as perguntas dele de maneira satisfatória. Então eu saí de lá bastante feliz, bastante contente. E eu acho que é uma experiência que vale muito a pena você render a final para ver como ela é, né? Para ver como que é a experiência de render uma final. Se você é ingressante, nunca rendeu um exame final na sua carreira, eu realmente recomendo que você vá render, que você vá descobrir como é que é. Por mais que você não saia de lá aprovado, você tira aquele medo que fica, né? Que permeia a gente sobre o exame final. Ele não é um bicho de 7 cabeças, ele só é um momento ali de você provar para os professores que você realmente entendeu o conteúdo do ano inteiro. Bom, tendo em vista tudo isso que aconteceu, eu decidi refazer, né, os meus estudos, voltar lá do zero e agora concentrar os meus esforços em aprovar essa matéria por mim mesmo. Então eu decidi estudar agora, tintim por tintim, comigo mesmo, sem nenhum curso de apoio e criando os meus próprios apuntes, minhas próprias anotações. Eu me preparei por mais 2 meses, né? Eu fiquei ali em janeiro e fevereiro, para refazer essa prova no dia 1º de março, onde eu consegui a minha segunda tentativa e a minha aprovação. E foi juntando tanto esses apontes novos que eu fiz, né, com a minha aprovação, que eu consegui criar, né, o curso de Isto e Embrio, né, que é o curso que eu recomendo para vocês, que eu gostaria de convidar vocês a participar, caso vocês estejam procurando um curso de apoio para a aprovação da matéria final, né, de Isto e Embrio. Eu confio muito nesse curso porque foi basicamente o copiar e colar de todo o conteúdo que eu estudei, de todo esse estudo mais sistemático, esse estudo muito mais profundo que eu fiz da matéria. Eu transformei toda aquela anotação, todo aquele conhecimento em apontes, em slides, em um curso que realmente conseguiu me levar para a aprovação, né? Eu gosto de dizer que eu fui o primeiro aprovado do meu próprio curso, porque é o mesmo material que eu usei para passar, foi o que eu transformei nesse curso e ele agora está super completo, né? De fato, se você estiver vendo esse vídeo a tempo, no dia 12 de janeiro de 2026, a gente começa uma nova turma, da qual eu gostaria de agradecer desde já a todos os inscritos, né? Todo mundo que vai participar desse curso do dia 12. Vocês são pessoas maravilhosas, eu agradeço muito a participação de vocês e a confiança também depositada. Tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo trabalho. Bom, no dia 1º de março de 2024, eu rendi a minha final, né, a minha tentativa, que foi muito mais simples, né? Me sortearam as bolichas de número 7, as bolichas de número 12, e foi um exame extremamente rápido, foi assim, ridículo. Eu acho que eu fiquei mais tempo esperando ser chamado do que rendendo a prova de fato, né? Nessa prova eu estava muito mais preparado e foi um exame muito rápido, muito tranquilo, e eu imagino que parte disso se deve ao fato de que eu consegui, na oratória, mostrar para a professora que eu realmente tinha estudado muito. Novamente, viam muitos e muitos e muitos alunos, a mesa foi desdobrada, eu consegui render no primeiro grupo, né? Então, no mesmo dia que eu fui para render a prova, eu saí de lá com a minha aprovação. E as perguntas foram muito tranquilas, né? Na boletim de número 12, a gente tem um tema que é sobre a estrutura geral do trato digestivo. Eu comentei para a professora, né, todo o trato digestivo, como que ele é formado, como ele está conformado de maneira geral. E ela perguntou especificamente sobre o esôfago, né? Esôfago esse que existem ali muitas especificidades, né? Algumas glândulas em localizações ali específicas, capas de músculo que a gente tem que estudar com maior detalhe. Ele parece ser um órgão fácil de ser estudado, mas na verdade ele não é. E eu consegui falar ali com riqueza de detalhes para ele, para a professora, né, sobre essa estrutura do órgão. E depois ela passou ali para uma pergunta sobre o epitélio de revestimento. Ela perguntou qual que era o epitélio de revestimento. E foi muito engraçado nesse momento, porque eu tinha comentado para ela que o epitélio de revestimento do esôfago reflete a sua função, né, de transportar a comida da orofaringe até o estômago, né, e portanto ele necessitava de um epitélio que pudesse prover proteção contra alimentos quentes, alimentos muito frios ou alimentos mal mastigados. E nesse momento eu acho que o meu cérebro, assim, ele deu uma bugada, porque eu falei para ela que o epitélio era um cilíndrico simples. E a professora me interrompeu e falou: olha só como o nervosismo faz vocês alunos, né, errarem. Você falou que o epitélio tem que resistir a abrasões, e como que vai ser um cilíndrico simples? E aí eu me toquei o que eu tinha falado, né, eu realmente falei um absurdo para ela, e para tentar contornar, né, esse absurdo, eu falei para ela qual que realmente era o epitélio, e dei outros exemplos de onde no nosso organismo existe
maiores áreas de abrasão, e a gente poderia encontrar epitélios, né, estratificados planos nessas regiões, como, por exemplo, as cordas vocais. Eu quis dar ali, né, foi uma moeda de troca. Eu errei aqui e eu dei uma informação a mais para ela na tentativa de aliviar o meu erro. Depois a gente seguiu para o desarrollo do sistema genital, onde não foi feita nenhuma pergunta para mim, a professora só pediu para eu comentar todo o desarrollo. Eu comecei lá do início, das células germinais primordiais que migraram. Essa migração ocorre ali pela doble hoja do mesentério, chega até a cresta urogenital e ocorre ali, né, as transformações. Eu consegui separar para ela muito bem as transformações, né, dessa cresta, se o embrião é masculino e se ele é feminino, e eu acho que ela gostou bastante de ter ouvido isso, né? Eu achei o tema interessante, então eu estudei ele muito bem. E a professora, em menos de 5 minutos, disse que eu já estava aprovado. A aprovação, por ela ter vindo assim muito rápida, eu tenho certeza que se deve ao fato de que eu consegui responder para ela de maneira muito organizada, né? Eu respondia de maneira organizada tudo né, toda a estrutura dos órgãos, todo o desarrollo do aparato. Então eu acredito que quando você responde com uma boa oratória, com um bom conteúdo, falando, claro, né, as informações corretas, o professor ele acaba perdendo o medo de te aprovar, porque o exame final nada mais é do que o professor investigando se você realmente entendeu o conteúdo. E se você consegue falar desse conteúdo de maneira segura, de maneira correta, de maneira concisa, o professor ele não tem nenhum motivo para duvidar que você não entendeu o resto. Portanto, eu acredito que a oratória, poder falar bem sobre o tema de maneira organizada, com um bom espanhol, é essencial se você quiser aprovar essa matéria, essa final, com muita leveza, com muita tranquilidade. Essa foi a primeira final que eu rendi, né, na minha carreira de Stiembro. Ela tem um lugar muito especial, porque foi dela que eu consegui criar esse curso e daí ajudar a um monte de gente ao longo deste ano, né? Esse ano eu tive a oportunidade muito maravilhosa, no ano passado, em realidade, de dar aulas durante um ano, né, para os alunos da cursada de Stiembro, que eu tenho certeza que puderam ter uma aprovação muito mais tranquila, muito mais fácil, com a ajuda que eu proporcionei para eles. Para mim foi uma honra ajudar essa galera e espero que esse testemunho, né, sirvam para vocês para render, né, esse exame final. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, um pouco mais sobre o curso de Stiembro que eu dou, no link da descrição, eu disponibilizei para vocês o primeiro aponte, o aponte de técnicas histológicas, né, o resuminho de técnicas histológicas, para que vocês possam conhecer um pouco mais do meu trabalho. E se vocês tiverem mais interesse em conhecer o trabalho, não só meu, como também do MedClasses, vocês podem acessar o Instagram, @medclasses.ar, para conhecer todos os cursos disponíveis para ajudar vocês, né, na carreira tão difícil que é a carreira de medicina na UNLP. De coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse testemunho seja de ajuda para vocês e até a próxima.